Imagina que você dá à luz a uma criança totalmente saudável, no tempo certo, tendo feito o pré-natal direitinho e algumas semanas depois você começa a perceber algumas características fora do convencional. O seu bebê mal dorme, mal come e raramente chora. Oi, meu nome é Beatriz Riso e hoje nós iremos conhecer o caso da Olivia Farnsworth, uma garotinha inglesa que possui uma condição genética extremamente rara chamada de deleção do cromossomo 6, o que deu a ela o apelido de garota biônica. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça, inscreva-se, assiste esse vídeo até o final, dá um like, manda para os seus amigos, compartilha nas redes sociais. Essas são coisas muito simples, muito fáceis, rápidas, que ajudam demais o canal a se manter ativo e postar vídeo aqui toda semana. Bom, para a gente conseguir visualizar e entender direitinho o que acontece com quem tem essa condição, no caso, a Olivia é a única pessoa no mundo que tem essas três condições juntas, que ela não sente dor, ela não sente fome e ela não sente sono. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre a composição do menor pedacinho funcional do nosso corpo, que é a célula. O que é uma célula? Vamos pensar em nós, um organismo vivo que tem a capacidade de crescer, se reproduzir, comer, pensar, respirar. Nós fazemos isso porque nós temos sistemas dentro de nós, sistemas que têm suas próprias funções e que funcionam porque são compostos por órgãos, como o digestório, por exemplo. Ele é responsável por pegar tudo o que a gente come e transformar em pedacinhos tão pequenos que possamos aproveitar todos os nutrientes daquele alimento para nos manter saudável. Para isso acontecer de forma minimamente decente, a gente precisa da ajuda de diversos órgãos. Vamos continuar ainda no exemplo do sistema digestório. Então a gente vai precisar da língua, do esôfago, do estômago, do intestino e de vários outros órgãos para que a gente consiga, no caso do sistema digestório, transformar tudo que a gente come em nutriente, em vitamina, em água. Esses órgãos, todos os órgãos presentes no nosso corpo, ele vai ser constituído por tecidos. Tecido é um agrupamento de célula, que é o menor pedacinho funcional que nós temos, e cada tecido, cada agrupamento vai ter uma função diferente. Então, por exemplo, o sistema epitelial, por exemplo, o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele serve para revestir todos os nossos órgãos, inclusive a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo. As células do tecido epitelial, elas vão ser justapostas, grudadinha, com uma camada de queratina. Às vezes essa camada ela vai ser grossa, às vezes essa camada vai ser fina, depende do lugar. Tudo para deixar que nada que esteja dentro saia. É por isso que as células são bem grudadinhas. Tá, agora a gente sabe que as células têm funções e a gente sabe que essas funções vão depender da sua localidade. Então, por exemplo, as células do estômago, qual que é o objetivo principal, a função principal das células do estômago? Desintegrar os alimentos o máximo que ele pode. Diferente das células do intestino, que a função principal é absorver os alimentos. Então a gente sabe que as células elas são diferentes. Internamente, externamente, do lado de dentro, do lado de fora, elas mudam sua composição. Mas existe uma coisa que está presente em praticamente todas as células do nosso corpo. É a presença do DNA. Nos seres humanos, o DNA está presente no núcleo, que é uma das organelas, isso quer dizer que é um órgão bem pequititico que temos presentes nas nossas células. As nossas células são repletas de organelas. Mas vamos falar sobre o núcleo agora. O núcleo, ele controla todas as atividades celulares, porque é lá onde está todo o manual da célula. Mas esse DNA, ele não vai ficar todo jogado sem proteção alguma dentro do núcleo. Ele vai ficar empacotado e organizado de uma forma chamada de cromossomo. Cada cromossomo consiste em estruturas com uma forma de cordão, presente no núcleo das células, uma única e enorme molécula de DNA linear, juntamente com proteínas, com moléculas que empacotam essa fita fina de DNA em uma estrutura mais compacta. Sabia aí daí? Tem lá todo o manual da célula, mas para que serve esse manual? Como é que funciona esse tal de cromossomo? Os cromossomos, eles vão carregar só os nossos genes, só isso, somente isso, que são as nossas unidades funcionais da hereditariedade. Então,
Eu, Beatriz, 50% do meu pai, 50% da minha mãe. A minha mãe, 50% da mãe dela, 50% do pai dela, que são os meus avós. Assim como todo mundo. O cromossomo é que vai carregar essas células, essas moléculas, esse DNA que tá tudo sobre nós ali. Tudo. Tudinho. Tudinho. A gente até poderia entrar numa discussão sobre livre-arbítrio, mas eu acho que muita coisa para um vídeo só. Vamos deixar para um próximo. Vocês comentam aí se vocês querem falar sobre livre-arbítrio e DNA. Cada célula humana, ela vai ter 46 cromossomos. 22 pares, isso quer dizer 42 cromossomos, são cromossomos meio que unânimes entre as pessoas. É óbvio que eles vão mudar uma coisa em outra, é isso que nos difere, né, como ser humano. Eu tenho X características, você tem Y características, mas os últimos 2 cromossomos são chamados de cromossomos sexuais. Então, as fêmeas, elas vão ter XX, isso na nossa espécie humana, e os machos, eles vão ter XY. Bia, por que você não tá falando homem e mulher? Por que você tá falando fêmea e macho? Eu não me considero fêmea, eu não me considero macho. Ué, porque na nossa sociedade nós temos algumas fêmeas que são XY e nós temos alguns machos que são XX. Tô de olho em vocês, hein? Então, no momento da fertilização, no momento em que o espermatozoide ele vai de encontro ao óvulo, 2 coisas podem acontecer. A primeira coisa é que tudo pode dar certo, tudo pode acontecer normal, você vai sair com a quantidade normal, né, de cromossomos. Normal é o que está mais presente na sociedade, então 46 cromossomos, todos eles ok, direitinho, bonitinho, ou alguma coisa pode dar errado nesse processo. E aí a gente vai ter um número um número maior ou um número menor de cromossomos dentro de você. Quando a segunda coisa acontece, nós chamamos de mutações cromossômicas, sendo essas mutações altamente diversas. No caso da Olivia, ela tem a deleção do cromossomo 6, isso é, ela não tem todo o cromossomo 6 ou ela não tem parte do cromossomo 6. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o caso da Olivia, não tem muito. A Olivia, ela é uma criança, então ela tá super longe dos holofotes, o que tá corretíssimo da família dela, mas a gente não sabe se é só uma parte do cromossomo que ela não tem ou se ela não tem o cromossomo inteiro. Tá, mas e daí? Lembra que o cromossomo ele vai abrigar genes? E lembra que os genes têm funções? Pois é. Se a gente perde um cromossomo ou parte desse cromossomo, a gente vai perder algumas funções também. Aí você fala, nossa cara, mas a Olivia poderia protagonizar algum tipo de heroína no mundo dos quadrinhos, né? Imagina não sentir fome, não sentir sono, poder ser produtivo por 24 horas sem se sentir exausto. Ou, sei lá, fazer tanto exercício e no dia seguinte não sentir nenhum cansaço muscular. De fato, né, no mundo dos quadrinhos talvez ela tivesse, de fato, alguma coisa positiva para se tirar disso. Mas no mundo real não é bem assim. A Olivia ela pode ficar, sim, 36 horas sem dormir, mas isso vai ocasionar uma perda de neurônios, que são componentes muito importantes para o nosso cérebro, para a nossa memória. Ela pode ficar dias, horas, passar inúmeras refeições sem comer, ou então comendo só porcaria que ela quiser, chocolate, bala, brigadeiro e afins, mas ela ainda vai precisar das proteínas, dos nutrientes, das vitaminas que ela só vai encontrar em determinadas comidas que ela não come, porque ela não sente fome. Sem fome, sem sono, sem dor, a gente acaba perdendo os nossos limites. E perder limite pode ser algo extremamente perigoso. Então, por exemplo, alguma pessoa que não sente dor, ela tá lá cozinhando um macarrão, tá fazendo uma macarronada e ela fala, tá, eu preciso colocar o meu macarrão logo aqui no fogo porque eu tô atrasada, mas ainda não tá fervendo. Será que tá quase fervendo? Ela vai lá e põe a mão ao invés de botar um termômetro, sabe? Porque ela não sente dor. Então ela vai ver, tá quase fervendo, e vai colocar o macarrão lá. Mas isso vai causar uma queimadura. Isso não sentir dor não quer dizer que não vai ter algumas coisas graves que podem acontecer com ela. Ela vai sair com uma queimadura de segundo, de terceiro grau ali, sabe? Ou então essa mesma pessoa, ela tá cortando cenoura, ela vai lá e corta um pedaço do dedo, ela não tá nem aí, ela vai lá e bota no gelo. Talvez ela vai no hospital, né? Porque
ela não precisa daquele dedo mesmo, ela tem vários outros, ela não tá sentindo dor, então pra que ela vai no hospital? Pra que ela vai cuidar disso? Mas ela tá livre de pegar algum tipo de infecção? Claro que não. Muito possivelmente ela vai pegar alguma infecção, muito possivelmente ela pode perder mais sangue do que ela deveria só com um cortinho de dedo, sabe? Só que sem limites a gente não sabe disso, a gente não percebe isso. Quem sofre de ansiedade também poderia ocasionar diversos problemas. Eu sofro de ansiedade, muita gente no Brasil e no mundo sofre de ansiedade. E o que a gente gosta de fazer? Roer unha. O que a gente gosta de fazer? Morder o lábio. E aí? Eu só paro de roer unha quando ela começa a doer. Sem dor, eu pararia? Talvez não. Sabe? É complexo. Os limites são muito importantes pra gente. E perder o cromossomo 6 ou parte do cromossomo 6 fez com que a Olivia perdesse seus limites. Além disso, a perda desse cromossomo específico pode ocasionar diversos problemas graves mentais, o que não é o exemplo da Olivia. Ela não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de condição mental anormal, né, do que é o mais visto na sociedade, e isso está intrigando demais os cientistas. Sem falar que o cromossomo 6, ele também é responsável por parte do sistema imunológico, então talvez ela tenha sua imunidade muito debilitada. Olha só como mexe com a vida da pessoa perder um cromossominho ou parte dele. A gente tem 46, né? O que tem perder um só? Será que é importante? Então assim, alguns cromossomos nós conhecemos mais do que os outros. Então a gente sabe que o cromossomo 21, ele tem relação com a síndrome de Down, ele tem relação com Alzheimer. A gente sabe que o cromossomo 11, ele tem relação com a anemia falciforme, mas a gente não sabe sobre todos os cromossomos. O que é uma ironia, porque a gente tem todo o genoma humano totalmente codificado, só que a gente não entende ele ainda direito. Olha só que coisa. Então, apesar de ser um caso extremamente raro, extremamente complexo, ela tem todo o direito de manter a sua vida privada. Tanto é que se você for procurar sobre a Olivia, existem pouquíssimas entrevistas que a mãe dela fala, sabe, que ela aparece, pouquíssimas. Então, elas fizeram uma escolha, sabe, e eu acho que foi uma escolha correta. Então, deixa a Olivia crescer, deixa ela virar uma adulta, ela poder entender um pouquinho melhor sobre a condição dela, né? E aí ela pode decidir se ela vai contar a história dela pra gente ou não. Por hoje é isso, pessoal. Todas as referências estão aqui na descrição. Chequem, validem, questionem sempre aqueles que estão falando de forma ativa. Muito obrigada por você ter assistido até o final desse vídeo. Manda ele pro amigo se você tiver gostado. Posta nas redes sociais, isso é muito importante pra mim. E se você ainda não tiver se inscrito, se inscreva. Muito importante também pro canal continuar ativo, tá bom? Essa semana tem Sapiens, se tudo der certo. Não sei se vocês viram, se vocês me acompanham nas redes sociais, mas meu celular quebrou, então eu tô gravando com o celular da minha mãe. Não sei como é que vai ser a gravação de Sapiens ainda essa semana, mas eu espero que tudo dê certo, tá bom? Portanto, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela compreensão e vejo vocês na quinta ou no mais tardar na semana que vem. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.